A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bem. Hoje é 23 de novembro de 2022. Estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Também a doutora Mara sinalizou que pretende retirar o processo da ANAL. Deixa eu ver se eu consigo devolver direto. Perfeito. Doutora Karina, então já foi devolvido diretamente para a relatora. Aguarda as próximas pautas, ok? Ok, doutor Belmar, muito obrigada. Com licença. Muito obrigado, tenha um bom dia. A todos. Muito obrigado. Agora nós temos aqui CBD, doutor Vanderlei de Souza Júnior, e temos Green Beer também, que é a doutora Carolina. Doutor Vanderlei, vamos começar pela CBD? Eu sou o relator. Deixa eu gravar a sustentação oral. Olha, meu voto não está disponível da CBD. Espera aí que meu computador está travando. Bom, muito bem. Aqui, a acusação, a falta de pagamento do ICMS-ST, substituição tributária, relativos aos meses de novembro, ao mês de novembro de 2016, nos termos do artigo 426-A do RICMES. Após a interposição do recurso ordinário, a autuada apresentou uma informação superveniente de que teria obtido a decisão favorável a si, na Justiça, um trânsito julgado do mandado de segurança. Doutor Vanderlei, fique à vontade para fazer a sustentação oral. Dia, doutor Belmar. Dia, demais. Eu não estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Está bem baixo. Melhor agora? Melhorou. Obrigado. Bom, acho que a matéria é de conhecimento dos senhores. Trata-se de auto de infração lavrado por falta de pagamento de ICMS-ST. Aqui fala em ICMS antecipado com base no artigo 426A do RICMES, em que se acusa a falta de pagamento, uma vez que os créditos utilizados para compensação de tais valores foram indeferidos no bojo de pedido de ressarcimento apresentado pela companhia. Aqui não há dúvida quanto à origem do crédito utilizado no que se refere à competência, mas sim se atacou na impugnação, na defesa administrativa e no recurso ordinário foi a forma pela qual esta análise foi feita. Basicamente, o que se discutiu foi que a análise ela se pautou em poucos itens, basicamente em 5 itens de milhares de itens que compõem o ressarcimento solicitado por companhia brasileira. Além disso, também se atacou algumas questões com relação à forma pela qual essa análise se deu, como, por exemplo, a utilização do valor unitário contábil para fim de comparação no cálculo de base de confronto e de retenção de ICMS-ST para se chegar aos valores. Há um pedido de nulidade ao se apontar que, com base numa amostra tão insignificante de análises realizadas pelo fisco, não se poderia chegar à conclusão de indeferimento integral do crédito. No máximo, haveria que se falar numa diferença
que não foi apurada, de forma que tal acusação não tenha ali liquidez para que se seja determinado indeferimento integral do crédito utilizado. O que se referiu o doutor Belmar foi a questão de que a Companhia Brasileira de Distribuição ajuizou o mandado de segurança a fim de discutir a legalidade da antecipação do ICMS à luz do 426A, uma vez que, no seu entendimento, não haveria base legal para tal cobrança. E esse mandado de segurança, em momento posterior à lavratura do auto de infração, veio a transitar em julgado. E se aponta que essa seria uma causa, além da discussão com relação à análise do pedido de ressarcimento, para cancelamento da autuação, uma vez que pautada no 426A, que foi exatamente afastado no bojo desse mandado de segurança, ou seja, o mandado de segurança ele teria uma relação de prejudicialidade com relação aqui à discussão, a ensejar o cancelamento, uma vez que essa base legal foi afastada no Poder Judiciário, a possibilidade de cobrança com esse fundamento legal, que foi o fundamento da auto de infração. Além disso, também se apontou que havia mandado de segurança ter estado também julgado com relação à questão dos juros, e até entendo que esse ponto está prejudicado em relação ao advento da súmula da nova edição ou da nova redação da súmula do TIT, então também se pugna, no mínimo, pela redução dos juros. Então, basicamente, são essas as razões, doutor Belmar. Muito obrigado, doutor Vanderlei. Não tem questionamentos. Doutora Amara, algum questionamento, patrono? Frisou a imagem da Amara, eu acho que caiu. Não. Doutora Fabiane? Eu estou aqui. Nenhum questionamento. Doutora Sulamita? Não, obrigada. Representação fiscal? Não, também, obrigado. Ok, então, muito obrigado a todos. O Eduardo, você tá com o senhor está com a câmera ligada? Sim, estou. Eu não vejo. Mais alguém não vê? Eu vejo. Tá todo mundo normal para mim. Que eu não estou Também conseguindo vejo. mais abrir a galeria grande. Então, ele só vai mostrando Sim. 4 quadros. Uhum. Eu deveria mostrar 5, mas tudo bem. Bom, eu já juntei meu voto. Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, mas em razão do mandado de segurança, eu estou convertendo o julgamento em diligência para que a Procuradoria Fiscal se manifeste, informando do andamento do referido mandado de segurança, de sua situação atual, se for o caso, de seu resultado e seus efeitos sobre o presente caso. Que se manifeste também sobre os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 456, sobre o artigo 426A do RICMES 2000. É assim que eu voto. Esse meu voto ele é meio padrão quando vem a notícia por parte do contribuinte de que houve trânsito em julgado, ou que houve mandado de segurança, ou alguma medida, alguma liminar. Tá? Meu voto padrão, porque eu entendo que cabe à Procuradoria Fiscal do Estado se manifestar, por ser representante do Estado junto ao Poder Judiciário. É isso. Em discussão? Nenhuma consideração? O voto já está no empate. Encerrando o debate. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Vanderlei, então foi convertido em diligência nos termos do meu voto. Muito obrigado. Até uma próxima. Obrigado, doutor Belmar. Desejo uma ótima sessão, senhor. Obrigado. Muito obrigado. Doutor Eduardo, eu preciso do seu nome completo e RG, porque no processo relatado pela doutora Fabiane, tem pedido de sustentação oral da representação fiscal. Me mande pelo WhatsApp ou mesmo pelo chat, por favor. Desculpe, tem pedido da representação de sustentação oral? Tem. Que não foi pedido.
Eu não pedi. Aliás, falei Acho que é da bobagem, autuada e da perdão. solidária. Doutora Carolina, Olá. a senhora vai falar sobre o solidário também? Isso, aham, mas eu farei uma sustentação só, serei breve em relação às duas, porque acho que em uma sustentação a gente comporta tanto a principal como a solidária. Tá. Então, porque eu tenho que registrar. Só um minuto. A senhora tem procuração da Rumo Malha Norte? Sim. Não tem isso. Eu estou vendo que vários dos seus colegas de escritório têm, mas senhora não. De qualquer maneira, eu vou registrar. Como eu preciso que me passe, pode ser pelo chat, a sua OAB. Consegui enviar? Enviei pelo chat, os senhores receberam? Eu não recebi. Agora sim, agora estou vendo. Ah. Final 08, certo? Correto. Doutora Fabiane, já consegue inserir o voto? Ok, vou registrar no sistema. Só um minutinho, doutora Carolina, por favor. Eu registrei. Basta a leitura da acusação? É só um minutinho. Bom, já dá para ver. Doutora Sulamita, a senhora não recebeu esse voto, agora já tem disponibilizado. Muito bem. Relatora, doutora Fabiane. Doutora Carolina, pode ser um resumo da acusação? Claro. Por favor, doutora Fabiane. Bom, o auto de infração foi lavrado contra Green Brier e a Rumo Malha Norte foi indicada como solidária. A acusação é falta de pagamento de ICMS nos meses de março e abril de 2018, conforme apurado no demonstrativo 1, de folhas 390 a 393, ao emitir sem o destaque do imposto incidente devido e assim lançar nos registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços de sua escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais eletrônicas destinadas a amparar operações de saídas tributadas de mercadorias do estabelecimento, classificadas como venda de produção do estabelecimento, CFLP 5101, não contempladas pela isenção prevista pelo regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, ou reporto,
O auto de infração indica que comprovam a infração, transcrição dos campos das notas fiscais especificadas no demonstrativo 1, os extratos dos registros fiscais dos documentos de saída de mercadorias e prestação de serviços da FD da autuada, e os documentos indicados no índice de folhas 8. Ok, muito obrigado, doutora Fabiane. Doutora Caroline, fique à vontade. Obrigada. Bom, como muito bem colocado pela julgadora relatora, aqui a discussão trata da aplicação do benefício fiscal do reporto na comercialização de vagões da Maxion para a Rumo Malha Norte. A Maxion, né, nessa venda, não recolheu o imposto com base na isenção prevista para beneficiários do reporto, só que o reporto ele é um benefício fiscal que exige que os requisitos sejam cumpridos pelo destinatário. Então, aqui nós temos a Maxion como devedora principal e a Rumo Malha Norte como devedora solidária. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para os senhores é que o auto de infração ele é baseado em presunção. E por que isso? Porque a própria autuação ela traz, quando ela traz que haveriam indícios de que esses vagões, né, não teriam tido a destinação exigida pelo reporto, qual seja, não teriam sido utilizados, né, não seriam destinados ao fomento dos portos paulistas, né, não seriam destinados à utilização dentro do estado de São Paulo. Por quê? Porque a Rumo Malha Norte ela adquiriu esses vagões por sua filial localizada no estado de São Paulo. Contudo, a matriz da empresa está localizada no estado do Mato Grosso. E a concessão da empresa, de fato, está na região centro-oeste. Ela é uma Malha Norte que tem a concessão da Malha Norte do estado. Contudo, a própria fiscalização indica que esses pontos eles se tratam apenas de um forte indício e, salvo o melhor juízo, não teria sido descumprido o reporto. Bom, contudo, como foi demonstrado vastamente pelas recorrentes em suas defesas, os benefícios do reporto foram sim cumpridos. E o que precisa ter em mente para análise desse caso, e o que é essencial para análise desse caso, são as especificidades da realização de transporte ferroviário, da operação de transporte ferroviário. Isso porque a acusação, como eu pontuei, ela está baseada em dois fatos, em duas premissas que a fiscalização adotou e aplicou de forma equivocada no contexto do transporte ferroviário. Seria a divergência entre a área de concessão da Rumo Malha Norte, que de fato é uma área de concessão das ferrovias localizadas na região centro-oeste, e a aplicação do benefício fiscal no estado de São Paulo, né, como se o vagão não fosse destinado a um estabelecimento paulista. Contudo, foi de fato o estabelecimento paulista da Rumo que adquiriu aquele vagão e, apesar da Rumo não deter concessão ferroviária, a Rumo Malha Norte, né, no caso, no estado de São Paulo, o que se tem no transporte ferroviário, na prestação de transporte ferroviário, é o que se chama de tráfego mútuo. Esse tráfego mútuo é simplesmente um acordo entre as empresas, então aqui nós temos a Rumo Malha Norte e a Rumo Malha Paulista, para que uma utilize a área de concessão da outra. Por quê? Porque as linhas ferroviárias, na verdade, elas são contínuas. Então, a Rumo Malha Norte, no desempenho de suas funções, que a principal função da Rumo Malha Norte seria levar commodities, né, objeto de exportação do Brasil, dessas áreas produtoras. Então, muitas vezes normalmente localizadas ali na região centro-oeste, até o Porto de Santos, ela precisa atuar no estado de São Paulo. E nesse sentido, a Rumo Malha Norte, de fato, juntou diversos comprovantes de pagamento para a Rumo Malha Paulista para a utilização de sua linha ferroviária no estado de São Paulo. Então, essa presunção adotada pela fiscalização para a lavratura do auto de infração, ela não é apta a descaracterizar a aplicação do benefício fiscal. Da mesma forma, o outro ponto levantado pela fiscalização para impor a acusação de não preenchimento dos requisitos do reporto seria o tamanho do estabelecimento da Rumo Malha Norte no estado de São Paulo. Ora, nenhum estabelecimento da Rumo Malha Norte tem capacidade de armazenar os vagões ferroviários. Os vagões ferroviários, eles são enormes. Eles não ficam armazenados no estabelecimento. A função do estabelecimento é o de
prestação, na efetiva prestação do serviço de transporte. Como? Por meio da organização e por meio da gestão de todo esse serviço de transporte. Então, o que a recorrente ela junta é a demonstração, até tem uma foto de um vagão, de um trem, e assim, os trens eles sempre ficam na malha ferroviária ou em pátios que são adjacentes a essas malhas ferroviárias, ou estão em lugares de manutenção. Assim, os estabelecimentos que prestam serviços de transporte ferroviários não têm um tamanho específico, não faz sentido que eles tenham, não é assim que opera o setor. Então, o que a recorrente juntou para demonstrar que, de fato, o estabelecimento paulista presta o efetivo serviço de transporte é a demonstração do próprio quadro de funcionários desse estabelecimento. Ele tem maquinista, tem manobradores, ele tem auxiliares de manobra, tem diversos funcionários no estabelecimento de São Paulo, que foi o destinatário dos vagões, para viabilizar esse transporte que ocorre dentro do estado de São Paulo por meio do tráfego mútuo com a Rumo Malha Paulista. Então, senhores julgadores, o primeiro ponto que nós trazemos aqui é em relação à nulidade do auto de infração, que está, de fato, baseado em presunções que não se sustentam quando se analisa as especificidades do transporte ferroviário, assim como a operação, de fato, exercida pela recorrente. Superado esse ponto, né, eu venho aqui reforçar o cumprimento de todos os requisitos do reporto pela Rumo Malha Norte. Conforme o artigo 116 do RICMES, para uma empresa ser beneficiada com a isenção, né, para que haja isenção na aquisição de bens, a empresa, as saídas do bens precisam ser internas, e aqui, de fato, as saídas foram para a filial paulista da Rumo, os bens têm que estar listados no convênio, os vagões estão listados no convênio, isso é incontroverso. A destinatária precisa ser beneficiária do reporto na esfera federal, também é incontroverso nos autos. O destinatário, ele deve estar em conformidade com a lei federal do reporto, que também não é contestado nos autos. E os bens devem ser utilizados para o fomento dos portos paulistas, o que é um ponto super importante aqui também, porque isso também é incontroverso. Há diversas matérias demonstrando como a Rumo estimula e favorece o PIB brasileiro, como ela é responsável pelo fomento, principalmente do Porto de Santos, e como ela faz a principal linha e ligação entre os principais produtores de commodities no Brasil e os portos paulistas, especialmente o Porto de Santos. Então, o cumprimento da finalidade, até um ponto que eu vou trazer depois, dos portos paulistas, o fomento dos portos paulistas trazido no objetivo da isenção, também foi cumprido. E, por último, os bens devem ser incorporados ao ativo imobilizado do destinatário. Então, quando a dona fiscalização traz o descumprimento do reporto, ela foca em 2 itens, sendo que os demais entende-se que foram cumpridos na operação. O primeiro seria as saídas internas dos bens, que a fiscalização entende que, na verdade, eles seriam destinados a outros estados, por a matriz da recorrente da Rumo estar localizada no Mato Grosso. E segundo, a incorporação dos bens no ativo imobilizado do destinatário. Também por entender que, como seria destinado para outro estado, não seria uma saída interna, não teria sido incorporado no ativo imobilizado da filial paulista da Rumo. Bom, em relação a esses pontos, a recorrente ela juntou diversos documentos para comprovar a correta, né, destinação. Primeiro, em relação à saída dos bens, a saída interna dos bens, além dos pontos que eu coloquei a respeito de o tamanho do estabelecimento ou a concessão da malha ferroviária não ser no estado paulista, não influenciar, não ser um motivo determinante para que autorize se afirmar que a filial paulista não era destinatária, que a saída não foi interna, a recorrente ainda juntou tela da AFD comprovando que os vagões foram contabilizados na filial paulista,
Folha de pagamento do estabelecimento paulista, o qual, conforme eu coloquei, ele inclui diversos cargos técnicos que comprovam que a filial paulista não é um mero escritório administrativo. A filial paulista tem maquinista, tem manobrista, tem auxiliares de manobra, tem diversos funcionários que não são condizentes com o estabelecimento meramente administrativo, mas sim com o estabelecimento que existe com um propósito. O propósito de prestar o serviço, né, da Rumo Malha Norte no estado de São Paulo, porque os vagões eles precisam sair e chegar até o Porto de Santos. Ela tem operação no estado de São Paulo. E um ponto trazido pela fiscalização é que não teriam conhecimentos de transporte emitidos contra o estado de São Paulo. Contudo, como os senhores sabem, o transporte, né, o ICMS devido no transporte de mercadorias, ele é devido no estado de origem, de início da prestação de serviço de transporte. Assim como a Rumo ela opera, ela fecha uma operação completa desde outros estados até os portos paulistas, o Porto Paulista é o destino dessas mercadorias, ela emite o conhecimento do transporte no estado em que a operação se inicia, conforme determinação legal. Mas isso não significa que a filial paulista não foi adquirente das mercadorias, não significa que o serviço de transporte não é realizado no estado de São Paulo, porque precisa chegar até os portos paulistas, e muito menos significa que não há o fomento dos portos paulistas, porque é a principal destinação, e isso é comprovado em todos os conhecimentos de transporte emitidos, em todos os documentos e em todos os contratos apresentados. Bom, além das folhas de pagamento que comprovam os cargos técnicos fundamentais para a operacionalização do serviço de transporte, a recorrente também, a Rumo, também junto à relação anual das informações sociais, que também comprova esses cargos técnicos, comprovando que a filial paulista sim exerce a atividade de serviço de transporte no estado de São Paulo. E uma planilha detalhada com mais de 40 mil operações com destinos a portos paulistas, além dos contratos de prestação de serviços de transporte, também firmados com os contratantes desses serviços, que também expõem como destino, o principal destino disparado, além de alguns outros portos em São Paulo, o Porto de Santos. De forma reiterada aparece nesses documentos. Assim, não há qualquer dúvida do cumprimento pela Rumo Malha Norte dos requisitos do reporto, não havendo por que se desconsiderar a isenção nessa operação. Superado esse ponto, ainda, né, nós entendemos, estamos colocando aqui, como foi comprovado pela Rumo Malha Norte ao longo do processo, que os requisitos do reporto foram cumpridos. Contudo, existe também o fato, né, o qual é incontroverso, porque a própria decisão recorrida, ela entende, concordou, que a Rumo Malha Norte, ela faz o fomento dos portos paulistas. E apesar dela entender que a interpretação finalística não se trata não poderia ser aplicado, seria uma interpretação contra a legem, ela não discorda desse fato que houve o cumprimento da finalidade do benefício fiscal. Ora, conforme decisão reiterada do STJ, conforme já decidido em diversos julgados, a interpretação finalística de um benefício fiscal ela não é contra a legem, ela é aplicável. Então, você deve sempre guardar consistência com os objetivos que norteiam a introdução do benefício fiscal no ordenamento jurídico. Então, não bastasse a Rumo Malha Norte cumprir todos os requisitos para a aplicação do benefício fiscal, ela também cumpre a sua finalidade. E com base em uma interpretação finalística, isso deveria ser o suficiente para cancelamento do auto de infração e o reconhecimento da correta aplicação do benefício fiscal. Bom, por último, eu queria apenas fazer uma distinção aqui em relação à Maxion, um argumento que só aparece nas peças da Maxion, mas como eu disse, eu vou fazer uma sustentação oral só, porque eu entendo que a maioria dos pontos são conjuntos, mas a Maxion traz um erro na identificação do sujeito passivo. Por quê? Porque a Maxion foi apontada como devedora principal e a Rumo como solidária. Contudo, a Maxion, ela fez a comercialização desses vagões para a Rumo e, no momento da comercialização desses vagões, a Rumo cumpria todos os requisitos, né? Aqui, claro que estamos pontuando que a Rumo sempre cumpriu e cumpre também após a aquisição dos vagões os requisitos do reporto, mas no momento da venda, a Maxion constatou que
A Rumo era beneficiária do reporto, tinha um estabelecimento no estado de São Paulo e ela tem o tráfego mútuo com a Rumo Malha Paulista, de modo que não tem nenhum motivo que levasse a Maxion à não aplicação do benefício fiscal. Nesse sentido, é importante pontuar que a responsabilidade, ela pressupõe, né, pelo imposto, necessariamente que exista, pela parte que está sendo responsabilizada, alguma agência, controle ou relação de conduta, né, descrita entre a relação efetuada e o que levou à exigência do imposto. Aqui, a Maxion, ela não possui meios para fiscalizar e nem a previsão, qualquer previsão legal que impõe essa obrigação, as operações dos destinatários para os quais ela vende vagões, e nem gerência para ver a forma que os bens são utilizados, para verificar se o benefício fiscal, depois de 5 anos, está sendo cumprido por esses destinatários. Então, o que se traz, até com base na interpretação já dada pelo STJ, quando ele analisa o conceito de contribuinte previsto no artigo 121, inciso 1 do CTN, é que em caso em que a isenção ela é desconfigurada em função de uma conduta do destinatário, uma conduta posterior à comercialização daquela venda, você tem um deslocamento da figura do contribuinte. Porque a empresa que realizou a comercialização daquelas mercadorias, ela não possui as qualidades necessárias de contribuinte, de pessoalidade, conexão direta com o fato gerador exigidas, pois esse fato gerador ele só veio a ocorrer quando houve o suposto descumprimento do benefício fiscal. Ele só se torna apto e exigível quando há esse descumprimento do benefício fiscal. E considerando que para a responsabilização de qualquer agente é necessário que haja pelo menos a possibilidade de controlar ou escolher as condutas a serem executadas, o que se verifica é que no caso concreto não há como apontar a Maxion como devedora principal, como contribuinte desse ICMS, ainda que ela tenha realizado a operação de venda a Rumo, esse imposto só se tornou exigível posteriormente, só apenas no momento em que a fiscalização constatou, né, ou chegou à conclusão de que a Rumo teria dado destinação diversa aos vagões, não respeitando os benefícios fiscais, os requisitos do reporto. E não fosse suficiente, aqui, além da própria definição de contribuinte, a interpretação do STJ dado para definição de contribuinte quando você está num caso de isenção, que exige requisitos posteriores à realização da operação, também há a boa-fé da Maxion. A Maxion não tem como fiscalizar, não há nada que imponha a ela essa responsabilidade, até porque seria manifestamente ilegal, porque só a fiscalização possui esse dever e tem as ferramentas para realizar essa fiscalização, de fiscalizar se todos os destinatários dos vagões estão cumprindo, de fato, os benefícios fiscais alegados que exigem do destinatário ao cumprimento desses requisitos. Então, pela própria boa-fé da Maxion, estamos apontando aqui a impossibilidade de responsabilização dela, assim como o erro na identificação do sujeito passivo. Então, eram esses meus pontos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Carolina. Doutora Fabiana, algum questionamento? Advogada? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal? Algum Também não, nenhum questionamento. Muito obrigado. Doutora Mara, algum questionamento? Então, uma pergunta para a advogada. Quem pagou por esses vagões? Foi a filial ou foi a matriz? Na verdade, o CNPJ, ele é único, né? Então, o pagamento, eles têm uma conta conjunta, não é uma conta separada por estabelecimento. Então, o que consta no pagamento dos vagões é simplesmente Rumo. Não tem a diferenciação. Mais algum questionamento, doutora Mara? Não, só isso. Obrigada. Muito obrigado. Doutora Sulamita? Não, obrigada. Muito obrigado. Eu também não tenho questionamento. Doutora Fabiane, vamos ao voto? Sim, eu vou passar a leitura do voto, os itens iniciais, eu comento os documentos juntados pela fiscalização, as notificações, então vou passar para o item 10.5,
que eu menciono o relatório circunstanciado do auto de infração. Então, no item 10.5, a fiscalização afirma que o artigo 116 do anexo 1 do RICMES estabelece, relativamente à isenção do reporto, saídas internas de bens produzidos no país e desembaraço aduaneiro de bens relacionados nos anexos únicos dos convênios ICMS 306 e 2805, destinados a integrar o ativo imobilizado de empresas beneficiadas pelo reporto para utilização exclusiva em portos localizados em território paulista, na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias. No próximo item, 10.6, a fiscalização afirma que o item 8 do anexo único do convênio ICMS 3 de 2006 consta a mercadoria vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas, cita as LCMs. Logo, conforme já explicitado, é condição sine qua non para gozo do benefício fiscal que a operação de saída de mercadoria seja interna, não havendo que se falar em isenção para as operações interestaduais. Mesmo que se consigne no documento fiscal emitido para amparar a operação de venda, inscrição estadual de escritório administrativo situado no estado de São Paulo, para transparecer a legalidade da fruição do benefício, tem-se, do ponto de vista legal, para que se determinar se a operação é interna ou interestadual, deve-se analisar a circulação física da mercadoria. Assim, para análise e definição da possibilidade da fruição do benefício em tela, resta evidente que a área de abrangência da empresa, por ela declarar em suas demonstrações financeiras auditadas por escritório de auditoria independente, é aspecto decisivo e que, no presente caso, explicita categoricamente a utilização indevida do reporto. No presente caso, a empresa consignada nos documentos fiscais, como sendo adquirente das mercadorias, a Rumo Malha Norte S.A., cita a inscrição estadual e o CNPJ, alega ter direito à fruição do benefício fiscal, concorreu efetivamente para que a empresa autuada emitisse, sem o destaque do ICMS incidente e devido, as notas fiscais que acobertaram as operações de vendas tributadas de vagões ferroviários. O contribuinte, ao emitir sem o destaque do ICMS e assim lançar em seus registros fiscais de documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços de sua EFD, as notas fiscais eletrônicas destinadas a amparar as operações de saída tributadas de mercadorias de seu estabelecimento, infringiu os artigos 58, 127, 5, a linha B, 87, 215, parágrafo 3º, item 4 e 250-A do RICMES de São Paulo. Infração capitulada na linha C do inciso 1 do artigo 85 da Lei 6374 de 89. O crédito tributário foi constituído em decorrência da infração, detalhado no demonstrativo DDF. Para o cálculo do ICMS devida, foi adotada a alíquota interestadual de 7%, aplicável às operações interestaduais entre contribuintes situados no estado de origem, São Paulo, e para o estado do destino de Mato Grosso, da Rumo Malha Norte. Cita o CNPJ. O AI foi mantido na decisão de primeira instância, integralmente mantido, e os recursos apresentados pela autuada e pela solidária alegam fundamentação precária, baseada em presunção, desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, que a decisão de primeira instância não teria deixado de analisar provas fundamentais para o deslinde do caso, que teria implicado cerceamento de defesa, e quanto ao mérito, alegam que teriam direito à fruição do benefício em questão, e que o fato da Rumo Malha Norte ter como área de concessão a região centro-oeste não poderia ser utilizado como prova da ausência de prestação de serviço de transporte no estado de São Paulo, pois haveria previsão legal de tráfego mútuo entre as ferrovias na legislação regulatória do setor. E, por fim, entendem que deveria ser adotado o critério jurídico e não físico para a determinação se a operação é interna ou interestadual. Bom, inicialmente eu afasto as preliminares, eu entendo que não houve o alegado cessamento de defesa ou desrespeito ao contraditório. O AIM foi instruído com material probatório, permitiu ao autuado e à solidária o pleno conhecimento da situação. As próprias razões de mérito dos recursos apresentados
demonstram o entendimento da acusação, foi garantida a autuado e a solidário pelo exercício do contraditório e da ampla defesa da análise que eu fiz dos autos. Também afasto a preliminar de nulidade da decisão recorrida, alegando que deixou de analisar provas. Transcrevo trechos da decisão recorrida, de folhas 2177 a 2179, vou ler alguns trechos. Abre aspas, o cerne da questão de mérito consiste em saber se foram preenchidos os requisitos para a concessão de isenção nas operações realizadas entre as autuadas, nos termos do que dispõe o artigo 116 do anexo 1 do RICMES Reporto. A fiscalização entende que não foram preenchidos dois requisitos. As operações não foram internas, e sim interestaduais, e não houve, de fato, incorporação dos bens adquiridos do ativo imobilizado no estabelecimento paulista da Rumo Malha Norte. Baseou-se o FR autuante na constatação de que a Rumo Malha Norte opera concessão de ferrovia na região centro-oeste, seu principal estabelecimento é em Rondonópolis, Mato Grosso. Informações fornecidas pela controladora da empresa dão conta que a área de abrangência da controlada não contempla o estado de São Paulo e o estabelecimento paulista, assim, não prestou o serviço de transporte ferroviário com início neste estado nos anos de 2018 e 2019, conforme guias apresentadas ao fisco. As autuadas contestam a ação fiscal, alegam que a Rumo Malha Norte presta regularmente serviço de transportes com destino ao Porto de Santos, por meio da utilização da malha paulista. Sustentam que foram cumpridos regularmente os requisitos do artigo 116 do anexo 1. Alegam ainda ser razoável a afirmação feita não ser razoável a afirmação feita pela fiscalização de que a filial paulista da Rumo Malha Norte não possui estabelecimento que comporte seus trem, pois seria um indício de descumprimento dos requisitos para gozo do reporto. Nesse sentido, aduzem que não é de se esperar que os estabelecimentos da Rumo Malha Norte possuam estruturas para armazenar seus vagões. Acrescentam ainda que, conforme documentos apresentados, houve utilização efetiva dos vagões no escoamento de produtos e fomento ao Porto de Santos em grande volume, o que justifica a existência de sua filial em São Paulo. Juntou diversos documentos de que há diversos funcionários nas áreas de operação, pátio, manobra, maquinistas e oficina. Nesse sentido, afirmam que a Rumo Malha Norte é destinatária jurídica das mercadorias, independentemente de que tenha sido trânsito físico. Arguem ainda que as vendas contribuíram significativamente para o benefício do reporto. Por fim, a vendedora sustenta que não pode ser responsabilizada por suposto descumprimento dos requisitos do reporto ocorrido posteriormente às operações. Para o deslinde da questão de mérito em análise nestes autos, revela notar de início que a caracterização de uma operação interna ou interestadual não depende do local em que as mercadorias foram retiradas, tampouco do local em que esteja estabelecido o estabelecimento que figura contratual e formalmente como adquirente. O que importa nos termos de entendimento consolidado na consultoria tributária desta Secretaria da Fazenda é a circulação física das mercadorias. A decisão de primeira instância cita duas respostas de consulta publicadas no portal da Secretaria da Fazenda nesse sentido. Após a transcrição das respostas de consulta, eu fecho aspas. Partindo para o item 18 do voto, eu afirmo que, como decidiu a decisão de primeira instância, não é possível reconhecer direito ao benefício da isenção, baseado na interpretação finalística, como alegam os recursos. Até porque o artigo 111 do CTN determina a interpretação literal da legislação tributária, que dispõe sobre a outorga de isenção, e, no caso dos autos, o artigo 116 do anexo 1 prevê expressamente que o benefício ali previsto somente é aplicável às saídas internas e, além disso, a utilização dos bens deve ser exclusiva em portos localizados no território paulista. E transcrevo o artigo 116 do anexo 1 do RICMES. Como se observa da leitura do dispositivo transcrito, também não há como acatar as alegações sobre suposta legitimidade do benefício fiscal, pois, ao contrário, as provas dos autos trazidas pela fiscalização demonstram que o benefício foi indevidamente aplicado, conforme apontou o autuante em manifestação. As folhas 2167, o autuante afirma: a acusação não versa sobre interligação de vias,
de tráfego mútuo ou adentra em aspectos não fiscais, como viabilidade econômica do transporte. Tais aspectos não são do interesse ou dizem respeito à área de atuação do fisco. Em sua acusação, demonstrou claramente que as vendas de vagões se trataram de vendas interestaduais e não de vendas internas, aspecto fundamental à fruição dos benefícios do reporto. As condições impostas pela legislação específica para a fruição dos benefícios do reporto foram ampla e conjuntamente abordados no relatório circunstanciado e em conjunto com os demais itens do corpo probatório, comprovam de forma irrefutável a não aplicabilidade da isenção utilizada indevidamente nas operações de vendas objeto do presente aí. De plano, a acusação não versa sobre presumido desvio de finalidade de vagões comercializados, mas sim da inaplicabilidade da fruição dos benefícios do reporto, haja vistas que as vendas não foram internas. As folhas 2.293 afirma o autuante. Quanto à alegada ausência de motivação para o lançamento, o AIN está fartamente instruído com provas irrefutáveis da prática infracional objeto da autuação, prática infracional perfeitamente caracterizada no relatório circunstanciado. Não bastasse a robustez da peça acusatória, a manifestação fiscal, o julgamento de defesa reitera e ratifica com o conteúdo da inicial. Por fim, fato notório e importantíssimo é que, em nenhuma passagem da defesa ou recurso, o autuado ou o solidário apresentaram qualquer comprovação de que as mercadorias envolvidas nas operações objeto do AIN destinaram-se ao Estado do São Paulo, saída interna, condição necessária para a fruição da isenção do ICMS. Bom, então, em face a todo o exposto e por tudo que nos autos consta, eu nego o provimento aos recursos ordinários interpostos, tanto pela autuada quanto pela solidária. Mantenho a decisão recorrida da forma como proferida por seus próprios fundamentos. É como voto, presidente. Muito obrigado, doutora Fabiane. Representação fiscal? Não temos nada para apontar. Como? Não temos nada a apontar. Ok, muito obrigado. Doutora Mara? Eu queria perguntar uma coisa para a Fabiana. Existe alguma prova nos autos de que esses vagões efetivamente estiveram no Porto de Santos e carregaram mercadorias no Porto de Santos ou levaram mercadorias para o Porto de Santos? Porque a patrona mencionou esse fato. Então, eu queria saber se isso foi comprovado. Sim. A menção é de que os vagões levaram mercadorias ao Porto de Santos. Inclusive, a afirmação de que o Porto de Santos foi destino de algumas mercadorias e até no conhecimento de transporte, nos recursos, na defesa, foi informado que o início do transporte foi em outro estado e que o destino foi ao Porto de Santos. Então, na minha opinião, a simples afirmação de que o início do transporte foi em outro estado e o destino foi em Porto de Santos já configura que a operação não foi interna, pois se as operações com os vagões tivessem sido internas, o vagão não estaria em outro estado para destinar mercadorias ao Porto de Santos. A condição para a fruição do benefício é que a saída seja interna. Então, o vagão não poderia iniciar prestação de transporte em outro estado se ele tivesse ficado no estado de São Paulo. Então, essa é uma afirmação da fiscalização também. Eu não conheço... mas eu não conheço muito bem a legislação do reporto, mas o que o benefício me parece que ele condiciona é que a primeira saída seja interna, né? Quer dizer, que a venda seja feita aqui internamente, e que esse vagão seja destinado a fazer transporte nos portos de São Paulo. É isso? Não. A condição do artigo 116 do anexo 1 é que a saída seja interna, que seja integrado ao ativo imobilizado de empresa beneficiária do reporto e que os bens tenham destinação exclusiva em portos do território paulista. Deixa eu ver. Para utilização exclusiva em portos localizados no território paulista, na execução de serviços de carga, descarga e movimentação de mercadorias. Então, essa é a minha preocupação, essa é a minha dúvida, porque se é em portos, se ele é para destinação, ele não está dizendo que a mercadoria tem que partir daqui para São Paulo, está dizendo que é para
destinação a portos paulistas. Não, utilização exclusiva em portos paulistas, não destinação. Utilização exclusiva. Então, isso que eu quero dizer. Na verdade, para mim, eu não estou entendendo uma restrição à regra, o fato de ele estar em outro estado e a destinação ser o Porto Paulista. É isso que eu quero dizer. Porque ele está sendo utilizado para o Porto Paulista, no Porto Paulista. A carga está sendo destinada ao Porto Paulista para exportação. É isso que eu estou questionando. A minha preocupação é essa. Se existe uma restrição específica, que a saída tem que ser interna, eu concordo. Tá? Porque a venda tem que ser interna para você fruir o benefício. Agora, como é um vagão que fica na malha ferroviária, ele não é que ele fica no estabelecimento em si, ele não vai nem ficar, não tem como, a menos que fosse uma estação, né? Uma estação de trem, como se fosse no metrô. O metrô não tem um escritório que fica, ou um depósito que fica com todos os vagões. Então, essa é a minha dúvida sobre esse fato, se efetivamente existe uma prova de que eles eram utilizados para transporte nos portos paulistas. Não existe essa prova nos autos. Não existe prova de que as saídas foram internas, não existe uma prova de que os vagões não saíram de São Paulo nessa saída da Green Beer. Não existe prova. A fiscalização notificou o contribuinte quando verificou a documentação de que a Rumo Malha Norte estava estabelecida no Mato Grosso e operava no Mato Grosso, notificou e não foi apresentada prova de que as mercadorias ficaram no estado de São Paulo nessa saída. Não foi apresentada. A informação do recurso da defesa sempre é sobre que também opera em São Paulo, que destina mercadorias a São Paulo. Mas nessa saída, objeto dessas notas fiscais, não foi apresentado prova de que a saída foi interna. Só uma pergunta, mas tem provas de que teve operações no território paulista dessas notas fiscais? De operação aqui no Porto de São Paulo? Sim, o que foi apresentado foi que opera também nessa malha paulista. Tá, porque tem até um julgamento da 12ª Câmara que manteve também o auto de infração, mas naquele caso não tinha provas de que tinha operações realizadas, né? Era outra empresa, não era a Rumo Malha Norte, né? E aquela outra empresa não tinha provas de que operou nos portos paulistas, né? Então, um pouquinho diferente. E aqui teria que dar uma olhadinha o que ela trouxe, né, de provas nesse sentido. Sim, a parte que eu transcrevi da decisão de primeira instância, o julgador informou quais foram as provas trazidas dos funcionários, os documentos apresentados, o item 37 da decisão de primeira instância. Os documentos, de acordo com os alegam que, conforme documentos apresentados, houve utilização efetiva dos vagões no escoamento de produtos e fomento ao Porto de Santos em grande volume, o que justifica a existência de uma filial em São Paulo. Ademais, sua estrutura em São Paulo não se limitaria à área administrativa, havendo diversos funcionários nas áreas de operação, pátio, manobra, maquinistas e oficina. Perfeito. Doutora Mara, voltando a senhora tem alguma coisa a acrescentar? Eu não sei, Belmar, eu gostaria de dar uma olhada no processo. Eu confesso Agora? Que não consegui olhar o voto ontem, então eu acho que eu vou solicitar vistas para dar uma melhor analisada nessa questão da prova, tá bom? Tudo bem, doutora Fabiana, tudo bem?
tudo bem, só lembrando que eu vou sair de férias, né? Essa é a última sessão do ano que eu participo. Voltaria o ano que vem esse processo. Sim. Tudo bem. Doutor Sulamita, então nós vamos dar vista à doutora Mara, tudo bem? Tudo bem, claro. Tomara a senhora esteja aqui quando voltar para a pauta, que já participou de parte do debate, né? Então, eu acho o caso não é muito simples, não é muito corriqueiro. Eu acho que é importante dar vista, sim, doutora Mara. Doutora Fabiana, pode registrar o voto, por favor? Está registrado. Perfeito. Então, eu vou conceder vistas, doutora Mara. Vista concedida. Então, encerramos o julgamento. Doutora Carolina, então foi concedida a vista da doutora Mara. Doutora Carolina, nos ouve? Sim, estou ouvindo. Não, perfeito, ok. Foi concedida a vez da doutora Mara, vamos aguardar o retorno. Só o ano que vem, possivelmente, a doutora Fabiana vai sair em férias agora. Ok. Ok? Muito obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, jogadores, bom dia. Até mais. Bom dia. Só para esclarecer, Fabi, eu também vou olhar essa história dos pagamentos, porque, para mim, a filial tem condições de ter independência econômica e financeira. Então, se ela tem todo esse pessoal registrado, se efetivamente existe uma atividade administrativa, eu vou olhar isso. Porque não basta simplesmente colocar todo o pessoal aqui e a matriz é que faz o pagamento. Tá certo? Doutora Mara, o próximo processo da senhora, R. Moura. Qual que é? R. Moura. Só um minutinho que eu estou tentando voltar aqui, só um minuto. Sem problema. Pronto. Deixa eu ver aqui. É uma importação por conta e ordem, então eu acho que eu não preciso nem ler o voto, porque já existe, inclusive, posição do STJ, perdão, do STF, no sentido de que a trading é uma mera intermediária, não é a real importadora. Eu estou aplicando a súmula 10 e estou mantendo a... Só que eu acho que eu preciso corrigir aqui. Recurso parcialmente provido, Não preciso corrigir, não. Só vou registrar o voto, tá? Então, é isso. É que a gente sempre nunca sabe o que a gente faz, né? Fica aquela coisa de... Esse negócio da súmula confunde a gente. A gente tem que ver qual é a data do negócio, se foi, se não foi, pronto, está registrado. Perfeito. Bom, o caso já é conhecido, em discussão, alguma manifestação, representação fiscal? Não, nenhuma manifestação, não. Muito obrigado, doutora Fabiane. Eu acompanho a doutora Mara. Muito obrigado, doutora Sulamita. Também acompanho. Aqui, muito obrigado, também acompanho. Com isso, encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje.
Estamos encerrando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 23 de novembro de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Tenham um bom dia. Doutor Hélio, por favor, vamos encerrar a live. Doutor Hélio.